Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos e cantasse comigo esta canção com toda a força da tua alma, com toda a força do teu espírito. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, e a Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve o Senhor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Agora você nos ajuda. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Todas as vozes juntas. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor,
Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, Pai, te pedimos a tua bênção em favor deste culto, nesta noite, dessa transmissão, meu Deus, que a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, não haja mais nenhum impedimento, nenhum empecilho, nenhum bloqueio, Senhor Deus, pois estamos aqui para transmitir a tua palavra, que é poder de Deus e salvação para os que crê. Faz assim, meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Pedimos aos irmãos desculpa mais uma vez pelo atraso devido à situação de internet, mas estamos de volta aqui para dar seguimento a esse culto divino. Acompanhe comigo a leitura de um texto bíblico e logo mais trarei breves avisos para todos que nos ouvem, tá? E também já quero aqui antecipar dizendo que também logo mais estaremos ouvindo uma palavra da parte de Deus pelo nosso auxiliar Cairo, para nosso convidado de hoje. E eu convido a você para a leitura de um texto em Atos dos Apóstolos. Os irmãos, por gentileza, compartilhem com outros irmãos, com outras famílias. Na verdade, é o que a igreja tem no momento para oferecer, uma live para os nossos irmãos, uma vez que os nossos templos estão ainda de portas fechadas, mas logo mais vai abrir em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 até o 49, eu quero deixar para a meditação de toda essa leitura bíblica. E assim está escrito: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós, disse Paulo, não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Verso 49 e último, assim está escrito: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Deus abençoe poderosamente todos os nossos irmãos que acabaram de ouvir ou de participar da leitura da poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, nós já queremos aqui preparar nosso auxiliar Cairo para ficar na expectativa. Já ele vai entrar trazendo uma palavra para a igreja, mas antes disso, eu preciso mais uma vez anunciar para a igreja. Falamos isso ontem, sexta-feira, a respeito da nossa nova campanha de oração. Os irmãos da nossa igreja sabem, há muito tempo eu venho dizendo para a igreja, já há alguns anos, que a igreja precisa de orar e o Brasil precisa de oração. Então essa campanha nós começamos ontem, dia 27, e se estenderá até o dia 10 de abril, né? Começamos ontem, dia 27 de março, tá? De 2021, e vai até o dia 10 de abril de 2021. 15 dias de oração com horário diferente. Desta feita, o horário da oração desta campanha é todos os dias às 18 horas até às 18h30. Quem quiser prolongar mais até às 19, até às 20, fique à vontade. Mas a campanha oficialmente ela é das 18 às 18h30. E esta campanha tem um tema: orando mais, preocupando menos, Deus agirá por nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Inclusive, a nossa intenção, Deus falou meu coração profundamente essa semana passada a respeito da situação que se encontra hoje o nosso município, por que não dizer nosso estado e a nossa nação brasileira, mediante a muitas famílias passando necessidade. E a nossa intercessão nesses 15 dias é para que Deus use de misericórdia e tudo venha transcorrer bem, para que assim os nossos irmãos e amigos, as famílias, volte
as suas atividades e possa, com a bênção de Deus, trazer o pão para a mesa dos filhos, da família. Na verdade, já percebemos muita gente já precisando urgentemente desse socorro divino. Então, a igreja está convidada, convocada, que não é para o ministério só apenas, é para toda a igreja, porque agindo Deus, esse benefício vai de encontro a todas as pessoas, independente da idade, até mesmo para os bebês de colo vão ser beneficiados quando assim as portas se abrirem. Deus abençoe poderosamente. Trago ainda um outro aviso. Os irmãos fiquem aí no aguarde. O final dessa live nós temos uma cantora da casa que vai ministrar o louvor para a igreja do Senhor. Nesta feita, a nossa irmã Simone Brito vai louvar a Deus. É o último louvor desta noite. Um outro aviso é que nós vamos já ouvir nosso auxiliar, irmão Cairo. E depois do irmão Cairo, eu gostaria que os irmãos que estão nos ouvindo, tá, interagisse com outros irmãos sobre essa informação urgente. Eu tenho uma palavra, depois do irmão Cairo, que vai trazer uma palavra evangelística. Eu tenho uma outra palavra, tá, especificamente para os membros da nossa igreja. Fique atento, acho que é de interesse de todos ouvir. E, na verdade, eu preciso que os irmãos estejam a par desta palavra que eu preciso falar para a igreja hoje, logo mais após o nosso irmão Cairo, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Nós vamos já, Wilton, se estiver pronto, nós vamos já ouvir nosso querido auxiliar Cairo, a convite nosso para trazer uma palavra. O tempo foge rápido, mas já são 8 horas e 10 minutos e nós precisamos aqui atender esta necessidade que temos hoje de trazer a palavra de Deus para os nossos irmãos. Irmão Cairo estará com oportunidade para trazer a palavra para a igreja em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmão Cairo, em nome de Jesus, e é com você agora. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, para os irmãos, para todos os irmãos que estão assistindo a live nessa noite. Me sinto feliz de estar aqui, poder contribuir para a obra de Deus neste dia, né? Quero ser bem rápido, quero ser bem direto, bem sucinto, devido que nós já perdemos, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estão acompanhando essa live nessa noite, tá bom? Deus abençoe cada um e todos tenham uma ótima semana, debaixo do sangue e da proteção do Senhor, tá certo? Tu ainda quer fazer algum comentário, pastor? Posso direto para a palavra? Pode, ok? Fique à vontade. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 18. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Porque para mim, tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são ou não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Repito, porque para mim, tenho por certeza que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, esse versículo, eu estava já estudando o livro de Romanos, e quando eu me deparei com esse versículo, ele se encaixa, na verdade, no tempo atual a qual nós estamos vivendo. Porque as circunstâncias, todo o contexto a qual nós estamos aqui, vivendo aqui na Terra, é um contexto muito complicado, porque nós vemos uma mobilização mundial, nós vemos uma mobilização de todas as pessoas em relação a uma batalha, a uma luta contra um vírus. E é bem complicado numa época dessa, onde todas as pessoas se sentem afligidas, se sentem com medo, elas se sentem recuadas. É muito complicado nós chegarmos aqui, trazermos uma palavra e logo após orar para que Deus resolva as coisas. Mas isso é a minha visão humana, a minha visão de homem. Mas quando nós oramos para a palavra, quando nós temos a oportunidade de abrir a Bíblia e orar e acreditar naquilo que está escrito e sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida, esse contexto que eu acabei de falar, ele muda, ele começa a mudar.
Porque Paulo ele vai dizer que as aflições deste tempo presente, do tempo atual, ou qualquer que sejam aflições que nós venhamos viver, elas não se podem comparar, elas não se podem se igualar com a glória, com a graça e com o poder e com a presença de Deus que está sobre as nossas vidas. Paulo ele está falando de um galardão, ele está falando de uma recompensa final. Mas diante do tempo ao qual nós estamos vivendo aqui, nós já podemos ver o quanto Paulo, quanto essa palavra de Paulo ela se encaixa ao atual tempo que nós estamos vivendo. Eu acabei de falar que a minha visão humana, que a minha visão de homem, ela pode ficar um pouco assim distorcida devido à situação que nós estamos vivendo. Mas quando nós encaixamos no contexto, na realidade de Cristo, é algo bem diferente. Porque as opções, porque todas as soluções que o homem já tentou fazer, ele já fez e ainda o mundo continua afligido, o mundo ainda continua com medo. Apesar de nós já termos uma vacina, as pessoas ainda continuam com medo, as coisas ainda continuam se fechando devido à proliferação do vírus. Mas quando nós temos a oportunidade de sair desse contexto do mundo, de sair de todo esse medo, de toda essa angústia, e nós temos a oportunidade de olhar para Cristo, de olhar para Jesus, aí nós podemos ter uma real esperança. Porque até o Senhor já disse uma live, se eu não me engano foi numa live de sexta ou de domingo, o Senhor disse que o homem ele já tentou todas as alternativas, ele já tentou todas as soluções e ele se encontra em um seco, ele se encontra em um labirinto. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos uma saída. E não é a saída que você fica com dúvida se vai dar certo ou não. Quando você prioriza Cristo, quando você prioriza a palavra, quando você acredita nessa palavra, você crê, você tem fé, você acredita e você realmente vive aquilo que Cristo escreveu através do apóstolo Paulo. A oportunidade que nós temos aqui nesta noite de estar trazendo essa palavra é algo precioso, é algo grandioso, porque até certos meses atrás nós estamos de volta ao templo, nós estamos tentando retornar ao templo, mais uma tentativa de cultuar, de adorar juntamente com os irmãos, mas mediante as dificuldades, todas as dificuldades que apareceram, nós tivemos novamente que fechar os templos, o comércio teve que parar, as pessoas com seus empregos tiveram que parar, porque as soluções elas não deram conta de toda essa angústia, de toda essa aflição que nós estamos vivendo. A questão é que quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a palavra, ela é algo muito lindo, algo muito grandioso, porque você tenta, até mesmo aquelas pessoas que não são crentes, aquelas pessoas que não são evangélicas, aquelas pessoas que não são cristãs, quando elas olham para as circunstâncias, quando elas têm a oportunidade de olhar para alguma esperança, para algum horizonte, vindo aqui na terra, elas não conseguem enxergar isso. É muito complicado, é muito difícil você tentar ver, enxergar alguma esperança em meio a este tempo, em meio a toda essa dificuldade. Algumas pessoas elas estão estabilizadas nos seus empregos, algumas pessoas não perderam os empregos, algumas pessoas têm o seu pão, têm o seu alimento diário, mas todos passaram por alguma dificuldade mediante essa pandemia. E é muito complicado a gente trazer uma palavra assim, eu repito, porque até hoje, nesse mês, nós fizemos um ano de pandemia. Fizemos aqui um ano de coronavírus, ao qual as coisas começaram a se fechar aqui no Brasil. E antes do coronavírus, no contexto de igreja que eu vou falar, as pessoas elas tinham a necessidade não só de servir, a necessidade não só de adorar, mas aquele intuito, um dos principais intuitos, um dos principais propósitos de estar ali era entregar alguma aflição a Deus, era entregar alguma angústia. E o Senhor respondia através dos hinos, através da palavra. O Senhor usava alguém para comportar o coração daquela pessoa. O Espírito Santo, ele se manifestava naquele meio. Mas agora, cada um dentro do seu lar, cada um dentro da sua casa se torna um pouco mais complicado. Nós vemos que todas as profecias, que a maioria das profecias que tem na Bíblia, elas estão se cumprindo. Algumas coisas já estão acontecendo.
E nós que somos cristãos, a gente não é impedido de ter medo, porque o medo não é algo que nós podemos controlar. Mas o medo nós podemos transformar em ousadia, o medo nós podemos transformar em fé, toda angústia, toda aflição que nós temos, nós podemos transformar em algo bom, que é algo voltado para o céu. Nós vemos quando Davi pede a presença de Deus, Davi ele pede que a única coisa que ele pede é que ele volte a ter a alegria da salvação e que ele volte também a ter a presença do Espírito de Deus na sua vida. Nós sabemos que nós temos a necessidade de comer, de se alimentar, de ganhar o dinheiro, de suprir as nossas necessidades, mas não há nada nessa terra, não há nada melhor nas nossas vidas do que nós termos a presença de Deus nas nossas vidas. O mundo ele não pode nos preencher com a presença aquela vai realmente nos preencher o nosso coração, a nossa mente. Mas nós sabemos que a presença de Deus ela preenche todo o vazio, não existe nenhuma lacuna de vazio, não existe nenhuma lacuna de angústia a qual Deus não possa preencher. Nós vemos que também o salmista ele vai dizer, quando ele direciona os olhos dele para o monte, ele vê que através daquele monte, que logo após daquele monte, ele vê que o socorro dele vem do Senhor. Ele começa a observar que além, que toda a salvação, que toda a glória que há de vir para ele, que toda a misericórdia que há de vir para ele, está além do monte, está além de qualquer altura que existe aqui nesta terra. É daí que nós começamos a entender a misericórdia, é daí que nós começamos a entender a graça de Deus nas nossas vidas. Hoje, nesse exato momento, tem uns irmãos assistindo a live, o próprio pastor, o Wilton que está aí, vocês podem ver o quanto nós estamos angustiados, o quanto nós estamos aflitos, porque às vezes nós nos deparamos com situações muito complicadas. É muito difícil, todo o contexto, mas nós cremos, nós acreditamos, nós temos uma fé, uma viva esperança que tudo isso vai passar. E se não passar Jesus, ele vai voltar. Então, essas circunstâncias de dificuldades que nós vivemos, ela serve para uma forma de educação cristã. O cristão ele começa a se educar, ele começa a vigiar mais. Alguns podem até sair, alguns podem até esfriar na fé, mas aquele que realmente quer estar firmado, aquele que realmente acredita na salvação, ele começa a vigiar mais, ele começa a se orientar mais, porque ele vê que as coisas estão ficando difíceis, que o mundo ele está ficando muito complicado para se viver. Nós vemos que a convivência com o mundo ele começa a se apertar, as necessidades que nós temos, elas começam a se encurtar e nós realmente voltamos os nossos olhos para o Senhor. Eu já estou perto de encerrar aqui minha oportunidade, mas na pandemia, no começo da pandemia do ano passado, eu vi uma palavra muito interessante, que a crise ela não vem para nos abater, ela não vem para nos derrubar. Alguns podem até se abater, mas a crise ela vem para nos educar. Hoje existem pessoas mais prudentes, hoje existem pessoas com mais responsabilidade, alguns não têm, isso não é 100%, mas nós vemos que é mediante a crise que algumas coisas elas são postas de volta ao lugar que elas deveriam estar. Então, mediante esse contexto, mediante essa oportunidade que nós temos, apesar das aflições, nós devemos entender que as aflições deste tempo presente, elas não se comparam, não tem comparação com a glória, com a misericórdia, com a graça de Deus que há de se manifestar nas nossas vidas. Paulo ele vai falar nos capítulos anteriores, em Romanos, a questão da lei e da graça. Ele fala que a lei ela serve para nos conscientizar do pecado. Ela não pode nos salvar, mas ela lhe conscientiza, ela lhe deixa ciente do pecado. O único que pode salvar é a graça. E a graça ela já foi fornecida a nós através do sacrifício de Jesus. Jesus ele não vem aqui para nos dar a graça, mas ele nos dá a oportunidade de se achegarmos até a graça. Isso depende exclusivamente de nós. E quando nós temos essa oportunidade diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, Deus ele nos dá a oportunidade de nos fortalecer, de se fortalecer. Deus ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos rever os nossos conceitos de fé, os nossos conceitos de culto, os nossos conceitos de adorar. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a maioria dos irmãos, se não todos, a não ser algumas crianças,
Mas a maioria dos irmãos conviveram, até mesmo aqueles que não eram crentes na época, conviveram, ouviram o irmão Lázaro. O irmão Lázaro, ele entrou nos lares de muitas famílias através do seu louvor, através do seu testemunho. Um homem que era totalmente voltado às drogas, um homem que era totalmente voltado a uma vida de pecado, a uma vida de vício. Mas nós vemos através da vida daquele homem o que Deus pode fazer na vida do ser humano. É através da vida de Lázaro a qual nós temos a oportunidade de poder revermos os nossos conceitos, a oportunidade de nós vermos o quanto nós precisamos nos consertar. Não é só através da vida dele, mas através também dos seus louvores. Essa questão de voltar ao Pai, essa questão de entregar a vida ao Mestre, essa questão de esquecer as riquezas e somente voltar a atenção para o Pai é algo que nós devemos sim observar. Mas o mais lindo na vida, uma das coisas mais lindas que eu vi na vida de Lázaro, antes dele morrer, foi publicado um vídeo na internet a qual ele está na cama, está prestes a ser entubado, está na UTI, e aquelas enfermeiras, aquelas médicas que estão ali preparando todo aquele material, elas estão ali preparando material para a intubação, e uma está louvando e o Lázaro também louva junto com ela. Aquilo ali não era questão para poder aparecer, para dizer, não, você, através daquele vídeo, você pode perceber a sinceridade, a pureza e também a gratidão de um homem de Deus, apesar das aflições. Mas você pode até, mas ele estava na beira da morte, sim. Mas ele, através da sua vida, Lázaro, ele entendeu qual era o seu propósito aqui na terra, qual era o seu papel. Ele entendeu que o papel dele ele tinha cumprido. E hoje, a situação de Lázaro, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, a situação dele está melhor do que a nossa. Porque ele está no descanso. E nós ainda estamos aqui lutando, nós estamos pelejando para chegar até os céus, para concretizar essa salvação. Então é através da vida, eu só falei de um homem, tem centenas, tem milhares de pessoas que têm o testemunho do que Deus fez na vida delas. Então é através desse tempo de crise, é através desse tempo de aflição, a qual nós devemos ver, nós devemos observar, nós devemos rever os nossos conceitos de fé. É através do testemunho de um homem como esse, que mesmo à beira da morte e prostrado em uma cama, em um leito de UTI, ele não deixou de adorar, ele não deixou de servir, ele não esqueceu o que Deus já tinha feito na vida dele. Se Lázaro ele tivesse permanecido naquele vício, naquela vida, ele poderia até hoje estar vivo, quem sabe. Mas ele estaria vivo aqui para o mundo, mas não estaria vivo para Deus, não estaria vivo para a eternidade, ao lado de Deus. Então essa é a esperança. Então é isso que Paulo vem falar através desse versículo. Aí e já estou encerrando, pastor. E aí quando a gente coloca isso em prática, no versículo de número 26, Paulo ele vai complementar o que ele diz através dessas aflições. Ele vai dizer: da mesma maneira também é o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nas aflições, é nas angústias que às vezes a gente falta palavras, a gente sabe chorar, sabe se prostrar, mas às vezes falta a habilidade para pedir, para servir. E o Espírito, ele roga, ele intercede por nós. Então, se na dificuldade, na aflição, se você se sente desamparado, não se esqueça do Espírito Santo. Não se esqueça da presença do Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador. Jesus, ele diz, quando ele subiria aos céus, ele iria deixar o Espírito Santo aqui na terra. É isso que nós devemos lembrar. E para encerrar, eu encerro dizendo que Paulo ele também vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo de número 9, capítulo de número 12, versículo de número 9. Paulo ele vai dizer que o poder de Deus, que Deus disse a ele, na verdade, que o poder de Deus, ele se engrandece, ele se fortalece nas fraquezas. O poder de Deus, ele se manifesta nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque é diante das nossas fraquezas, é diante das nossas dificuldades que nós podemos olhar para o alto, que nós direcionamos o nosso olhar para cima.
É diante disso que nós reconhecemos um Salvador, que nós reconhecemos um Salvador que é Deus. É diante de toda essa dificuldade, é aí que Paulo ele fala, que é nas fraquezas que ele se torna forte. Por quê? Porque quando ele se torna fraco, é aí que ele reconhece que ele necessita, que ele tem um Salvador, um Redentor, um Consolador, um misericordioso que é Deus. É diante disso, é diante das fraquezas, é diante da dificuldade que Deus ele nos prepara, que Deus ele nos molda. Se nesta terra nós não passássemos por dificuldade, nós não iríamos valorizar o céu. Se nessa terra nós não passássemos por angústias, nós não iríamos ter sede de Deus, nós não iríamos ter sede do céu. Então, dê graças a Deus que você ainda tem essa sede, que você ainda vê que você precisa de Deus. E para você que está ouvindo essa palavra, que está acompanhando essa live, escute bem. Escute bem. Que tudo isso que nós passamos aqui, um dia pode até passar. Todo mundo pode ser vacinado e tudo, mas lembre-se, que o único que pode, o único que é digno de toda honra e toda glória é Deus. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós acreditamos. Hoje nós não estamos no templo, mas nós servimos e adoramos a Deus através de nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. A Wilton aí por toda a luta, pela peleja, por ter tentado aí, essa mobilidade para a gente poder participar dessa live. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos, o pastor. Os irmãos tenham uma semana abençoada debaixo do sangue de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão Cairo. Obrigado, Senhor, que eu agradeço por atender nosso convite e poder aqui nos ajudar nesta noite. Meus irmãos, de volta e dando seguimento a esse culto divino, eu quero já ressaltar para todos os nossos amados irmãos as nossas desculpas devido ao atraso no horário, e é motivo para a igreja orar por nós. A gente fica aqui um pouco aflito, né, quando às vezes não dá muito certo fazer como a gente queria fazer, tá? Mas orem por nós. Se Deus quiser, muito em breve nós estaremos de volta aos nossos tempos, no nome de Jesus. Eu prometi para os irmãos no início, através de um aviso, que nós teríamos uma palavra depois do irmão Cairo, uma palavra exclusivamente para a igreja do Senhor que nós pastoreamos, e consequentemente para todos quantos que hão de ouvir também possa tirar proveito desta palavra, tá certo? Enquanto você vai aí também entrando na nossa live, tá? Eu já quero aqui também recapitular o aviso da nossa campanha, que desde ontem, dia 27, vai ser até o dia 10 próximo, todos os dias às 18 horas até às 18h30. Quem puder participar por mais tempo, fique à vontade, não tem limite, mas o básico é 18 horas às 18h30. Estamos orando, pedindo a Deus mais uma vez, através da nossa oração, que Ele venha nos socorrer, né? Inclusive, o nosso tema desta campanha é orando mais, preocupando menos, Deus agirá. Baseado em Filipenses capítulo 4 e versículo 6, a nossa oração é pedindo a Deus socorro. Nós estamos precisando urgentemente de um socorro de Deus no que se refere também aos nossos templos fechados, comércios fechados, a feira parada, os irmãos, as pessoas, as famílias já, sabe, precisando urgentemente de um milagre. Se a igreja orar, não eu, mas a Bíblia diz que o Senhor responderá. Então eu convido toda a nossa igreja e todos os demais membros de outras denominações para participar desta campanha dentro de 15 dias de intercessão para Deus, pela sua misericórdia, suprir a necessidade de todas as famílias quiterienses que estão precisando, por que não dizer em todo o estado do Ceará, no Brasil e, aliás, no mundo, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra. Eu disse que ela é exclusiva para os membros da nossa igreja, mas na verdade é para todos quanto atentamente observar a minha intenção. Essa semana eu passei alguns dias orando, a Deus misericórdia, e preocupado. A gente que pastoreia a igreja, a gente tem responsabilidade e a gente é colocado por Deus para cuidar do rebanho do Senhor,
como um tipo de um protetor no sentido de ensino, no sentido de esclarecimento, no sentido de orientação, tá? Então, o que me traz nesse domingo a decisão de tocar num assunto, tá, tão pertinente, também esses dias bastante polêmico, talvez algum dos irmãos que estão participando dessa live esteja imaginando onde é que eu vou chegar, tá? Mas como os membros da Assembleia de Deus que Santa Quitéria nos conhecem muito bem, sabe que eu não sou um pastor polêmico, não gosto de polemizar as coisas. O meu compromisso é com a igreja e com a palavra, obviamente com Deus, Espírito Santo e Jesus. Evito o máximo possível estar fazendo parte de debate sem fundamento, mas hoje eu estou aqui me posicionando na condição de pastor desta igreja, tratando de um assunto que também, no meu entendimento, é muito sério, tá? Recentemente, como nós tomamos conhecimento, e parte da igreja também tomou conhecimento a respeito de um assunto que viralizou as redes sociais, eu não digo nem só nacionalmente, mas possivelmente até fora do país, a respeito de uma profecia que agora no dia 30 acontecerá uma grande tragédia, uma mortandade muito grande aqui no Brasil e até fora do Brasil, tá certo? E devo dizer para os meus amados irmãos que eu não sou dono da verdade e tenho respeito por todas as pessoas, por todas as ideias, todos os planos. O que eu não sou, muitas vezes, é obrigado a comungar com certos assuntos. E o que eu vou falar aqui é um assunto direcionado à igreja do Senhor Jesus, seja Ministério do Tempo Central, qualquer outro ministério, dado ao entendimento do tamanho, tá, do volume de discussão, de questionamento que até então permeia no meio da sociedade em geral, especialmente no meio do cristianismo, tá? Então, a profecia, a base da profecia, teologicamente falando, nós não podemos fugir desse princípio. Repito para os irmãos que estão nos ouvindo, começa a entrar na nossa live que ainda não entrou, os irmãos, vamos interagir nesse assunto porque é de importância para a igreja. A base teológica da profecia, ela não pode fugir desse princípio, tá? A bem da verdade, tudo que Deus precisava falar para a igreja, para o povo ser salvo, está entre Gênesis até Apocalipse. A palavra de Deus, ela é suficientemente para todas as orientações, tá? Para que o homem conheça Deus por intermédio da sua palavra, que é uma profecia, tá certo? E eu gostaria de deixar a leitura de um versículo em que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e os versículos de número 20 e o versículo 21, assim nos diz a palavra de Deus: não desprezeis as profecias. No verso 21 diz assim: examinai tudo e retende o bem. Bom, mediante esses versículos, a ordem da palavra, conforme o apóstolo Paulo, homem muito ousado por Deus, é que a profecia não deve de forma nenhuma ser desprezada, tá? Menosprezada, tá certo? A profecia, ela não deve ser desprezada. Mas é bom também salientar para os nossos amados irmãos que ela pode ser examinada. É muito diferente desprezar para examinar. O mesmo texto em que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, o verso 20 diz: não desprezeis as profecias. E no verso 21 diz: examinai tudo, inclusive as profecias. Então, repito para os meus amados irmãos, estou trazendo aqui uma palavra com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito, tá? Pois a minha intenção aqui é simplesmente corroborar, tá? Contribuir com a mente do nosso povo que já está sofrido tanto. A pandemia aqui no Brasil já ultrapassa
aos 12 meses, aos 365 dias, e, a bem da verdade, a gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias estão sofrida por alguns motivos, entre eles, por se sentir impotentes, se sentir incapaz, se sentir limitado, sujeito a um vírus que vem de forma devastadora, trazendo muita angústia, muito sofrimento, muita preocupação, muita tribulação na terra. E eu entendo que, analisando esses fatos do sofrimento das famílias, inclusive dos de menos esclarecimento, de menos leitura bíblica, eu me decidi a trazer nessa noite, nesta live, uma palavra a respeito desse assunto. Então, a base teológica da profecia, que ela não pode, não deve ser desprezada, mas pode e deve ser examinada, baseada na Bíblia, ela se direciona em 3 aspectos. Toda e qualquer profecia que fugir do contexto bíblico não merece a nossa credibilidade, tá certo? Não somos necessariamente capazes de combater, de discutir, de polemizar, não. Mas não merece a credibilidade, porque a profecia baseada na Bíblia, ela tem 3 pontos fundamentais. E principalmente quando nós observamos isso na leitura, na carta que Paulo escreve, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, nós observamos algo muito importante. Primeiro, Paulo diz que a profecia, ela é para edificação, vírgula, tá? Faz muita importância observar esse detalhe. A profecia é para edificação, vírgula. Segundo, a profecia é para exortação. E terceiro, para consolação. Se a profecia não edifica, não exorta e não consola, ela está fora do contexto bíblico. E dentro desse entendimento, nós precisamos, tá, buscar através da oração e da leitura bíblica condições suficientemente para que a gente tenha um comportamento adequado, conveniente, baseado no conhecimento que nós já temos através dos nossos instrutores, dos nossos mestres, dos nossos ensinadores, principalmente através da palavra de Deus. Então, o que me deixou um pouco pensativo a respeito disso é me condoer por tantas pessoas que alterou nesses últimos dias. Me parece que esse assunto está bem recente, mas está muito lotado a mente do povo sobre isso. E o que me condoeu foi, diante desse quadro que estamos vivendo, de tantas pessoas já atribulados, angustiados, com percas de entes queridos, com comércios fechados, pessoas que fracassaram financeiramente, pessoas que tiveram seus sonhos, sabe, desmontados, seus planos desfeitos, tanto sofrimento na terra. E de repente um assunto como esse, eu não estou aqui citando o nome de ninguém, e nem devo, não faz parte do meu estilo, mas eu trago uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, a confiar no Senhor Jesus. Jesus disse isso no capítulo 24 de Mateus, acerca de algumas coisas que seriam sinais, que antecediam a vinda de Jesus. Mas ele disse assim, olha, bem-aventurado servo, que quando o Senhor vier achar servido assim. Mediante aos acontecimentos que são sinais da vinda de Jesus, ele também disse, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então nós precisamos firmar a nossa crença
a nossa confiança, a nossa fé, a nossa autoestima às promessas que estão registradas na Bíblia, a palavra de Deus. Não o que, dados momento, alguém se utiliza dos meios de comunicação para trazer uma palavra, segundo consta, uma profecia. Eu não quero aqui usar de nenhum expediente taxativo, pois o meu estilo, meu perfil é de respeito a qualquer pessoa, mas discordar. Inclusive, um ponto para ser observado: no passado, o estilo profético era diferente do estilo atual pelo dom dado pelo Espírito Santo. No meu entendimento, é um pouco desconexo, fora de contexto, se preparar um aparelho, porque tal hora eu vou profetizar. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma observação nesse ponto, de que uma pessoa possa preparar um aparelho para fazer uma gravação, gravar um vídeo, áudio, enfim, porque tal hora Deus vai me usar. Na verdade, pelo dom de profecia, não temos essa modalidade. Deus usa na hora que Ele quer, a pessoa que Ele quer usar, para quem Ele quer falar, independentemente de que tenha ou não tenha aparelho ligado para que possa ser preparado um material desse tipo. Inclusive, a profecia direcionou muito a um cavalo e um cavaleiro, o cavalo amarelo, e isso tem gerado até no meio cristão uma certa dúvida e algumas polêmicas, porque na verdade o cavalo amarelo é na realidade, o cavalo amarelo está na Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, é bem claro isso, tá? Apocalipse está escrito a respeito disso. Nós não discordamos no capítulo 6, versículo 8, acerca do cavaleiro no cavalo amarelo. Cavalo esse que representa, na verdade, momento de mortandade. Inclusive, o próprio texto bíblico fala a respeito da morte, tá certo? O nome dado a ele, na verdade, é morte. Foi dado o nome e o poder para matar a quarta parte, tá certo? Da terra. E o que nos chama a atenção é que esse comentário está baseado nessa passagem bíblica de Apocalipse 6, versículo 8. Só devemos fazer mais uma outra observação, é que o período em que essa profecia vai se cumprir, profecia bíblica de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, não é para gerar preocupação, turbulência, terror, pânico, medo para a igreja do Senhor Jesus, a menos que você não esteja servindo a Deus como deve servir. Aí eu digo que faz medo, porque isso está escrito na Bíblia, porque o momento que isso vai acontecer, a igreja do Senhor estará com Cristo em Deus. Glórias a Jesus. É no período após a quebra do pacto, dos 3 anos e meio que será quebrado o pacto, a igreja estará vivenciando o melhor momento dela, não na terra, mas no céu, com Jesus, em que surgirá o momento da grande tribulação, do maior sofrimento, e a Bíblia até diz que é uma tribulação igual nunca houve e jamais haverá. Então, para que você não passe por esse momento de tamanha aflição, se faz necessário estar preparado, temendo a Deus, dedicado ao Senhor, com a vida no altar. Então nós observamos assim, com todo respeito, mas a profecia ela edifica, ela exorta e ela consola, baseado na palavra de Deus. Volto a recapitular, a Bíblia adverte a não desprezar as profecias. Quando Paulo escreve a respeito das profecias, está falando das profecias que são o Espírito de Deus usando pessoas para transmitir nas horas necessárias, volto a repetir, para pessoas que Deus quer falar, para pessoas que Deus quer usar para falar para pessoas que Deus quer falar. Então, isso não está dentro dos limites humanos. Deus usa da forma que Ele achar conveniente, tá certo? O outro ponto importante é sobre essa observação de um preparo humano para que seja captada a mensagem
e reproduzido e repassado para outras pessoas. Eu devo também fazer aqui uma observação, está no meu coração, mas é mais um pedido. Qualquer um irmão, qualquer uma irmã que pegou esse assunto e repostou, tá, para outras pessoas, eu não quero que você me leve a mal, mas tenha misericórdia, não façam isso, não faça isso. Esse assunto não vai trazer para ninguém edificação, não vai trazer para ninguém satisfação, não vai trazer para ninguém alegria, mas pode contribuir para a derrota de muitas pessoas. Quem sabe se alguém, por ser fraco, não pensa em dar fim na vida pelo desespero, então não faça isso. Use os seus instrumentos, use as redes sociais. Eu venho falando aqui já há mais de uma vez sobre esse assunto. Use as redes sociais, use instrumento para mandar um recado, levar uma palavra, sabe, de força. Na verdade, as pessoas estão precisando da sua oração, do seu conselho, da sua ajuda espiritual, e não de ouvir mediante a tantos assuntos que a gente está cansado de ouvir, tá certo? Pelos meios de comunicação. Então, mais um, não faça isso. Se você não postou, não poste. Se você já postou, se quiser, não estou obrigando, mas dando aqui a minha sugestão, pode até retirar, porque não vai contribuir para o bem de ninguém. Na verdade, a Bíblia nos orienta acerca da morte, que a morte do justo, diz a Bíblia, é preciosa diante dos olhos do Senhor. Mas nada disso está marcado data, nem hora, nem dia. Inclusive, nós observamos os detalhes das profecias de muitos anos para cá. São profecias que não têm datas, aliás, que têm datas, e as profecias bíblicas em relação ao fim dos tempos estão sem data. Por exemplo, a vinda de Jesus vai acontecer. É uma profecia? É, mas não tem data. A quebra do pacto, da aliança, o pacto de 7 anos, que vai ser quebrado esse pacto em 3 anos e meio, vai acontecer, mas não tem data. O encerramento dos 7 anos vai acontecer, mas não tem data. O milênio vai começar, mas não tem data na Bíblia. O milênio vai terminar, mas não tem data na Bíblia. Tá certo? A vinda de Jesus com certeza vai acontecer, mas não está na Bíblia a data que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, meus amados irmãos, peço a vocês a compreensão. Eu estou aqui me reportando como líder da igreja, como uma pessoa que se preocupa com a mentalidade dos irmãos. Termino já, nós estamos já com quase 1 hora de culto, e eu venho há uns tempos para cá trabalhando constantemente no telefone, orientando os irmãos que, além dos cuidados que nós devemos ter como cidadão em relação ao coronavírus, também eu venho orientando a muitos de nossos irmãos, pois todos nós sabemos que um pastor basicamente é um psicólogo, né? Eu venho orientando os irmãos a terem cuidado com as mentes, com a questão psicológica, para não deixar ser afetada, tá? Ser afetada por notícias, por informações que a gente está ouvindo diariamente. Tem pessoas que é a favor da vacina, tem pessoas que é contra a vacina, tem pessoas que divulgam a quantidade de morte, tem pessoas que escondem e assim por diante. Então, esse assunto não nos interessa tanto. O que nos interessa é nos colocar debaixo da potente mão de Deus. Aí sim, porque a Bíblia diz que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, meus amados irmãos, por gentileza, não leve a mal esse meu comentário, tá certo? Mas a Bíblia diz assim: ai dos profetas, tá na Bíblia isso, ai dos profetas. Não estou apontando aqui nome de ninguém, tenho respeito, estou apenas trazendo uma palavra para a igreja, mas a Bíblia diz: ai dos profetas que diz que o Senhor disse quando o Senhor não disse. Ai dos profetas que profetizam, diz a Bíblia, mentiras. E nós temos visto isso ao longo dos anos para cá. Quantas datas da vinda de Jesus, datas foram marcadas de período de escuridão, enfim, tantas tragédias já foram marcadas por certas profecias e não aconteceram porque o Senhor não disse. Quando o Senhor disser, isso vai acontecer. E o que o Senhor disse para a sua igreja foi: orai e vigiai,
para que não caia em tentação, tá certo? Então, meus amados irmãos, Deus abençoe, entendam e nos compreendam a respeito desse assunto. O cavaleiro e o cavalo amarelo está na Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Vai chegar o momento da operação, da destruição em massa, destruição de muita gente, da mortandade. Mas a igreja não estará na terra, pelo menos é a forma que eu interpreto teologicamente, tá? E tratando de profecia, teologicamente também, os princípios são esses. A profecia de Deus, ela edifica, ela exorta e ela consola. Deus nunca precisou, esse é o último detalhe, Deus nunca precisou amedrontar ninguém para que esse alguém, por meio do medo, do pânico, do pavor, se conserte com Deus. Não. O que Deus orienta na Bíblia é pregar a sua palavra. A Bíblia diz: quem ouve a minha palavra e crê no Deus que me enviou tem a vida eterna, tá certo? Então, é por aí o caminho. Que Deus abençoe meus irmãos. Qualquer situação, se é de você postar contra o que eu estou falando, ligue-me que eu lhe atendo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e a gente conversa sobre o assunto. Não estou aqui pontuando o nome de ninguém, estou só citando o assunto que foi muito recente, permeou no meio das pessoas e tem gerado muita polêmica. Eu estou trazendo aqui uma palavra preventiva para a igreja. Quem teme a Deus, está resolvido o problema, tá certo? Pode até morrer, mas vai para o céu, tá certo? E a nossa forma de credibilitar é aquilo que Deus fala com a igreja através da palavra. A Bíblia não precisa, mas nem um complemento para mais e nem diminuir nada para menos. A Bíblia em si é suficientemente para salvar todos quantos crêem na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, tá? Desculpe aqui nossa colocação, mas eu acho que chega, tá certo, de pânico, chega de medo, chega de assombro, chega de pavor, tá? Não queira postar assunto que vai de encontro à mente dos menos esclarecidos para fazê-lo sofrer. Seja um canal de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e use as suas redes sociais para postar aquilo que edifica vidas, que poderá salvar famílias, tá certo? Vocês me conhecem, meus amados irmãos, sabem que o nosso conceito doutrinário sempre foi esse: usar de todos os recursos para o bem do nosso próximo, inclusive tratando desse assunto que tem permeado no meio de todas as pessoas, independente da fé, tá certo? Deus abençoe poderosamente. Não se sinta impotente, não se sinta incapaz, não se sinta limitado, uma vez que você estará debaixo das mãos do Altíssimo Todo-Poderoso. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Falta 5 para as 9. Nós começamos hoje às 8 horas. Estamos com 50 minutos, às 8h05. Estamos com 57 minutos de culto. Nós vamos encerrar agora. Comentário na tela, se o senhor consegue assistir, ver irmão Queiroz assistindo com a família. Pronto, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Está aqui na tela o comentário aqui do nosso querido, amado amigo irmão Queiroz e a sua família. Irmão Queiroz, a Tatiana e os 2 filhos, Davi e a Sara, lá na cidade de Russas. Deus abençoe, irmão Queiroz, com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Firme, forte e fervoroso na presença do Senhor. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, a você e a todos os demais amados irmãos que nos assistiram nesta noite. Deus abençoe poderosamente. Vários irmãos participaram e eu quero aqui encerrar o Wilton, e tratando desse assunto, que foi um assunto à parte de hoje, eu estou à disposição para qualquer pessoa da igreja que eu pastoreio, tá? Não para discutir, não para polemizar, mas para a gente esclarecer mais detalhes a respeito do assunto. Fique orando e confiando no Senhor, que com você, com a sua família, nada vai acontecer dia 30, no nome de Jesus. Dia 30 nada vai acontecer com a sua vida, nem com a sua família, nem com nenhum de nós. O Senhor nos guardará e esse mal que está sendo aí badalado não será para nossas vidas, tá? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos orar
Em nome do Senhor, fica aqui meu registro de gratidão pela paciência até quase 9 horas, né? Era para terminar 8 horas, 8h05 a gente começou. Mas um abraço a todos meus amados irmãos. Por favor, orem por mim, orem por nós. Nós precisamos urgentemente sair dessa situação, né? Dependendo de aparelho, dependendo de internet. E daqui a pouco ainda tem outro trabalho para fazer. Tem mais uma pessoa aí também, na live também, mandando algum recado aí. A nossa irmã Pereira mandando aqui a paz. Deus abençoe, irmão Pereira, Pai Senhor, para você, para sua família. Que Deus abençoe a você, Pereira, em nome de Jesus, tá? E nós vamos encerrar com a oração. E após a oração, o encerramento do culto, realmente, após a oração e a bênção apostólica, é com a cantora Simone Brito, Vaso de Deus, Instrumento de Deus, nossa irmã Simone, lá do bairro dos Pereiros, esposa do diácono Valdemir, segundo dirigente da congregação dos Pereiros. Aliás, Claudemir, não é Valdemir? Claudemir. Deus abençoe poderosamente. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, tributamos a Ti nosso louvor de gratidão por mais um culto, por mais um momento na Tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza a palavra que o Teu servo hoje ministrou ao coração de muitas vidas, de muitas famílias. Também o nosso conselho aqui adicional ao Senhor, que vá de encontro às mentes de muitos daqueles e daquelas que estão literalmente afligidos, desesperados, preocupados, meu Deus, com esse assunto que permeia nesta nação em relação ao dia 30, Senhor. Tenha misericórdia, guarda a Tua igreja, abre a mente do povo, dá entendimento, ensina o Teu povo a buscar a Tua face em oração e a buscar o entendimento da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, não nos deixa sermos enganados por ventos de orientações ou de doutrinas que não venham de Ti, Senhor. No nome de Jesus, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, abençoa também nosso propósito, nosso projeto da campanha de oração, para que em breves dias as portas se abram e o Senhor comece a suprir na mesa de todas as famílias desta cidade o pão para os filhos, meu Deus, aqueles que estão realmente já necessitando de uma urgência vindo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe e atende as nossas orações, pois tudo isso, meu Deus, e muito mais, nós te oramos, nós te pedimos e pela fé já te agradecemos tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil, a nossa nação, em nome de Jesus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso buraco. Seria anjos e veria ainda